Posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você se deliciou com um sonho? Qual é esse que eu tô te apresentando aqui agora? Eu acredito que tem tempo, hein? Porque o que a gente vê por aí, infelizmente, são grandes pesadelos. Uma massa pesada, super gordurosa, mas eu vou te ensinar agora a preparar o verdadeiro e delicioso sonho. Ele é frito? Totalmente, mas fica super macio, saboroso e sem aquele resíduo de gordura comum nos sonhos que a gente encontra por aí. Preparado para aprender essa delícia? Então vamos lá. Sabe o que eu vou te ensinar hoje? Sonho de cenoura. É isso mesmo. Você vai aprender a produzir o sonho de cenoura. Você já aprendeu a fazer o sonho tradicional. Eu acredito que você já tenha feito, vendido bastante, comido muito, recebido muitos elogios. E agora você vai ter no seu cardápio também essa opção, que enche os olhos principalmente das crianças. E é um sonho, né, que a gente pode vender também o ano inteiro, mas você pode ter certeza que ele vai chamar muita atenção na época da Páscoa. Então vamos aprender? Primeiro eu quero dizer para você que é tudo muito simples, tá? Não tem nada que você não vai conseguir fazer. Os ingredientes também são simples, que você já tem aí na sua produção. A única coisa diferente que vai ter nessa receita é o quê? A cenoura, tá? Então aqui nós temos a cenoura, nós temos farinha de trigo sem fermento, nós temos a manteiga, que pode ser margarina também, fica opcional, né? Temos ovos inteiros, gemas e claras, temos leite integral, que eu uso leite em temperatura ambiente, eu não aqueço esse leite. Nós temos fermento fresco, mas pode também ser usado o fermento seco, contanto que esse fermento seja o fermento para pão, tudo bem? Não pode ser o fermento que a gente usa para fazer bolo, porque não dá certo. Aqui nós temos também açúcar refinado, que você também pode usar o açúcar cristal. Por que eu não fervo o leite? Porque a gente precisa ter uma atenção muito grande com a temperatura desse leite. Se você levar esse leite para aquecer e ele passar da temperatura, ele pode queimar o seu fermento. É isso mesmo que acontece. Então, ele pode queimar o seu fermento e você perder sua receita todinha. Sem contar que, se você optar em usar a maceira ou usar a batedeira, com o atrito da massa, o uso, né, do equipamento, o aquecimento do motor, ele também pode matar o seu fermento. Então, se a gente já usa o leite quente e ainda vai passar por esse processo, mesmo com a sova nas mãos, tem pessoas que têm a mão muito quente. Então, se acontecer esse superaquecimento do leite, mais o atrito da massa da bancada ou o superaquecimento do equipamento que você estiver usando, batedeira ou amaceira, pode acontecer de matar o seu fermento. Então, às vezes você faz pão ou faz alguma coisa por aí que usa fermento fresco ou fermento seco e a massa não cresce ou a massa fica muito dura, né? Não fica aquela massa macia. Pode prestar atenção que alguma coisa aconteceu de errado no processo, tá? E na maioria das vezes é o aquecimento errado do leite. Inclusive, em lugares em que a produção é maior, né? Padarias, enfim, eles fazem o uso do leite ou da água gelada congelados, tá? Eles colocam no freezer, cria aquelas pedrinhas de gelo por cima do líquido e aí eles usam. Justamente por conta do superaquecimento do equipamento, né? Da maceira, no caso. Então, eles, sabendo de todo esse processo, que alta temperatura mata o fermento, eles já começam a produção assim, né? Para aguentar todo o processo ali de sova, eles usam o leite ou a água na temperatura congelada. Então, esses são os ingredientes que nós vamos usar.
Então, agora nós vamos para a segunda etapa. E a segunda etapa é leite e a cenoura. E o que nós vamos fazer com eles? Bater no liquidificador. Aqui já tem o liquidificador. Eu vou colocar aqui o leite. E eu vou colocar a cenoura. Simples, certo? E eu vou bater esses dois ingredientes para se transformar em uma mistura. Já bati. E agora nós vamos coar. Aqui só tem o leite e a cenoura. Então, nós vamos coar essa mistura. Pegar uma colher aqui para facilitar. Sobraram alguns pedacinhos aqui. Poderia ter deixado bater um pouco mais. Mas aqui agora nós vamos reservar esse líquido aqui, tá? Da cenoura com o leite. Bora agora montar a receita. Vamos para a próxima etapa. Então, nós vamos usar aqui açúcar. Tô usando o açúcar refinado e o fermento fresco. Quero dizer para vocês que aqui eu estou fazendo apenas meia receita, mas na apostila tá detalhado os ingredientes para você produzir uma receita. Tudo bem? Então, aqui eu tô usando tudo pela metade. Então, aqui nós vamos misturar o açúcar com o fermento fresco. Só pressionar o fermento no açúcar, que vai virar uma pastinha. E em seguida vai se transformar em uma caldinha. Isso é a reação química do açúcar com o fermento. Olha, muito simples. E o que nós vamos fazer agora? Aqui agora nós vamos colocar a nossa mistura do leite com a cenoura, tá? Nós vamos misturar e vamos deixar essa mistura em descanso por 3 minutos. Pronto, passados 3 minutos, vamos continuar colocando os demais ingredientes. Então, aqui nós vamos colocar agora os ovos e a manteiga. Lembrando que para o curso, né, que eu tô filmando aqui para vocês o passo a passo, estou produzindo apenas meia receita. Então, aqui a gente mistura. E vamos entrar agora com a farinha aos poucos, tá? Então, a gente coloca um pouco. Mexe essa massa. Por que tem que ser aos poucos? Porque às vezes a gente não vai precisar usar a farinha toda. Tá? Então, se a gente coloca muita farinha, a massa tende a não crescer, tende a ficar dura e ressecada depois de pronta. Então, aqui a gente vai mexendo. Mais um pouco de farinha. Continuo mexendo.
Mais um pouco. Aqui a massa, ela já tá pesada. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou começar a trabalhar essa massa com as mãos. Aqui é só misturar, tá? Aqui a gente não começa a sovar ainda. Tá? Ela tá bastante mole ainda. Mais um pouco de fermento. Desculpa, mais um pouco de farinha. Misturando. Ainda tá muito mole. Mais farinha. Eu ainda tenho farinha. Tá vendo? Juntando a farinha na massa. Pra gente conseguir colocar ela na bancada. E conseguir iniciar a sova. Mais farinha. Mas aqui agora eu já vou jogar essa massa na bancada, tá? Então, aqui eu venho misturando a massa, sem sovar ainda, só misturando mesmo, pra sentir se vai precisar de mais farinha, se não vai. Primeiro a gente espera a massa absorver toda a farinha, para só depois a gente decidir, né, se vai colocar ou não farinha nessa massa, tá bom? Ó, aqui eu já consigo começar a sovar essa massa. Vamos ver aqui. Ó, aqui a gente já vai sovando. Sem força, se não haja braço. Aqui eu vou colocar minha mão um pouco no pote de farinha, para conseguir soltar um pouco mais essa massa. E uma dica que eu vou dar para vocês, essa sobra de massa nas mãos, você nunca esfrega uma mão na outra, tá? Para tirar, esfregar. Por quê? Porque você, ao fazer esse processo, o açúcar, farinha nas suas mãos, se torna um esfoliante, né? Então, vai tirar todas as células mortas da sua mão. E isso vai cair na sua massa e não é legal, né? Então, vamos começar a sovar aqui. Olha, não tá grudando mais, tá? Então, eu vou dar uma sovada aqui, que provavelmente não vai precisar mais de farinha. Sovando. Olha, eu sovei essa massa por 20 minutos. Olha, ela fica lisinha, tá vendo? Ó, lisinha. É assim que essa massa tem que ficar, que ela precisa ficar, tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Levar ela pra descansar. Porque aqui ela já tá perfeita já. Então, a gente pega o bowl, que nós misturamos os ingredientes. Só que antes eu quero falar uma coisa pra vocês, sobrou farinha. Tá vendo? Quando eu falo pra vocês da importância de ir colocando farinha aos poucos. Olha o tanto de farinha que sobrou no pote. Aqui eu salpico um pouco de farinha no fundo do bowl. Coloco essa massa aqui e levo pra descansar. Tampa, né? Eu uso a própria tampa do bowl, mas você pode colocar uma toalha de prata, enfim. E aí você pode deixar em cima da sua bancada. Eu gosto de colocar no forno, tá? Eu gosto de colocar dentro do forno, desligado, tá? Porque ele se transforma em uma estufa e principalmente nos dias frios e chuvosos, a massa cresce numa velocidade legal, vamos dizer assim, né? Então, ela não demora tanto para crescer. Então, aqui já tá tudo pronto. Eu já vou levar essa massa para descansar. E depois eu já volto falando para vocês quanto tempo que ela ficou, que isso vai variar, né? De como tá a temperatura aí na sua cidade, onde você vai estar produzindo.
mas eu vou dividir com vocês o tempo que levou e depois eu já venho para fazer as bolinhas. Uau! Tá aqui nossa massa de cenoura. E agora nós vamos pesar e fazer as bolinhas. Olha o tanto que ela tá macia, gente. Eu vou colocar agora na bancada. Com todo cuidado, tá? Porque essa massa, ela não pode ser manipulada, né? Com tanta força, em movimentos repetidos, porque ela já passou pelo processo de descanso. Então, agora a manipulação vai ser só para fazer as bolinhas, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês como que eu faço. Se for para você fazer para casa, né, para sua família, não precisa pesar, né? Então, você vai fazer as bolinhas aí na proporção que você quiser. Só que para vender, a gente precisa ter uma padronização, né? Para você montar sua ficha técnica, para você saber seus custos, então a gente precisa padronizar isso. Aqui eu vendo sonhos no peso de 60 gramas, tá? Então eu peso bolinha por bolinha. Eu vou pesar todas as bolinhas aqui primeiro. Tô com a balança aqui do lado. Vou puxar a balança aqui para vocês verem como que eu faço. Então, eu peso bolinha por bolinha para ter essa padronização. Porque assim a gente padroniza receita, faz uma ficha técnica certa, sabe quanto cobrar por esse sonho. Gente, a massa tá super macia. Ele não ficou assim uma tonalidade forte, né, da cenoura. Acredito que seja por conta da farinha, né? Então, aqui a gente tá pesando bolinha por bolinha. Que, como eu falei, a gente precisa ter o padrão de cada sonho, certo? Então, eu vou pesar mais uma e daqui a pouco eu já volto para mostrar como que a gente boleia essas bolinhas, porque agora tem a outra etapa de descanso, né? E deu 60. Vamos ver quanto que vai dar essa. 56, 60. Então, vamos bolear agora. Então, bora lá, aqui já estão todas as bolinhas pesadas. Aqui, tá, gente? Devagar, sem colocar pressão, sem amassar essa massa, sem sovar. Que, como eu falei, ela já passou pela etapa do descanso. Então, aqui a gente tem a bolinha, a gente coloca na bancada, pressiona essa bolinha na bancada, boleia. Ó, ela fica redondinha. Ó, tá vendo? Então, aqui, ó, sempre colocando a massa pra baixo, devagar, com calma, mãozinha delicada, sem pressão, sem apertar. Colocou tudo pra baixo, ó. Então, agora a gente vai colocar na bancada e bolear pra deixar essa bolinha bem bonitinha, ó. E redondinha. Ela vai crescer ainda, tá? Então, agora ela vai pra segunda etapa de crescimento e depois fritura. Então, vamos continuar boleando aqui. Meia receita me renderam
10 bolinhas, certo? Como eu falei no início, eu estou fazendo meia receita. Então, 10 bolinhas. Ó, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Vai puxando, que aí você vai formando já a bolinha. Gente, os primeiros sonhos não saem bonitos, não precisa preocupar, não precisa ficar chateada. Ai, não consegui fazer, o meu ficou feio. Os meus também, os primeiros ficavam feios. Depois, com a prática, né? Por isso que eu falo, não desiste. Com a prática, o produto da gente vai criando uma padronização, tá? Não precisa ficar igual o meu, não precisa ficar igual o do outro. Padroniza aí do jeito que você achar bacana. Ó, mais uma vez, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Ó, a gente vai colocando pra baixo, bancada e fricciona e boleia. Mais uma vez. Ó. E um outro detalhe que eu preciso comentar com vocês é que essa massa ela não pode ficar exposta, tá? Em temperatura ambiente ela não pode ficar exposta. Por quê? Porque ela resseca. Então, esse processo de bolear aqui tem que ser com uma certa agilidade. Então, se tiver dificuldade, chama alguém para ajudar. Faz de meia e meia receita nas primeiras produções. Faz de meia e meia, né? Até você pegar a agilidade e todo o processo. Ó, essa aqui é a última bolinha. Tô fazendo ela mais devagarzinho. Tá vendo? Ó. Bancada, boleia. E se você, né, perceber que você vai demorar um pouquinho mais para fazer as bolinhas, então você cobre a massa, sabe essa massa que eu tirei do bol, coloquei na bancada? Você cobre essa massa com um pano úmido. E depois que eu faço as bolinhas, o que eu faço? Essa aqui é uma outra maneira também, tá, gente? Eu pego papel manteiga, coloco numa forma, né? E distribuo o meu sonho na forma. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu frito, tá? Mas assim, você pode também enfarinhar a forma ou, como eu já ensinei aqui nos vídeos anteriores do tradicional, ou você também pode usar o papel manteiga, ó. Tá? Lembrando de deixar espaço entre eles, porque eles vão crescer. Então, eles precisam de espaço pra crescer direitinho, sem grudar um no outro. Então, é assim que eu faço. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar eles pra descansar, porque agora é a segunda etapa de descanso dessas bolinhas, que elas vão dobrar de tamanho. Olha quem ficou pronto. Sonho de cenoura. Já tô preparando ali já coloquei a fritura, né, a gordura, o óleo para aquecer. E vamos começar a fritar daqui a pouco. O óleo eu já tô aquecendo ele pra gente fritar agora o de cenoura. O óleo tá perfeito ainda, dá pra utilizar. Lá no fundo tem resquício de farinha, porque eu fritei, né? Acabei de fritar os sonhos tradicionais e não tem problema, tá? Não pode usar o óleo quando ele tá preto, escuro, né? Então, já vou me organizar aqui pra começar a fritar. Vou mostrar novamente pra vocês, olha, eles cresceram. Esse aqui eu coloquei no papel manteiga e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Vocês vão colocar papel e tudo pra fritar.
Aqui o óleo ainda tá um pouco frio. Vou aumentar mais um pouquinho o fogo. Daqui a pouco esse papel vai desprender do sonho, tá? É porque o óleo ainda tá frio. Vamos esperar mais um pouquinho. Que eu quero mostrar pra vocês que tem essa opção também, né? Porque às vezes vocês ficam com medo, com receio de estragar o sonho, né? Na hora que vai colocar pra fritar, essa também é uma opção. Vou esperar só mais um pouquinho pro óleo dar aquela aquecida. Eles cresceram bastante também, os de cenoura. Mais um pouco. Ele sai perfeito, gente, ó. Tá? Então, aí a gente pega e tira com um garfo ou com uma pinça. Isso aqui é aquele pegador de salada. Fica perfeito também. Vou colocar mais um aqui. O processo de fritura é o mesmo. O fogo tá alto. Aqui eu já vou virar esse sonho aqui, que ele tá fora do papel. Já vou virar ele, ó. Esse aqui é o de cenoura, tá? Então, provavelmente aquela manchinha branca, né? A barriguinha não vai ficar tão evidente. Aqui a gente tira com cuidado. E vamos virando o sonho aqui. O processo de fritura é o mesmo, tanto de cenoura para o tradicional. Vamos lá, depois que eu frito os sonhos, eu passo os sonhos no glacúcar, tá? Ó, eu passo o sonho no glacúcar antes de colocar o recheio. Ó, eu passo um por um. Você também pode passar no açúcar gelado, se você quiser. E eles ficam assim, ó. É esse que eu uso, tá? E agora nós vamos rechear os sonhos. Ó o tanto que eles ficam bonitos. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com uma faca, eu faço um furo no sonho. Olha, eu abro um pouco ele, tá? Pra gente colocar o recheio. Só que você tem que tomar cuidado pra que a faca não vaze pro outro lado, senão vai vazar o recheio todinho depois. E antes que eu recheie, vou colocar aqui de lado. O que que eu faço? Eu já separo os recheios no saco de confeiteiro. Ó, todos eles eu já coloco no saco, porque agiliza o processo na hora de rechear. Então, primeiro eu faço o furo e em seguida eu coloco o saco
dentro do furo, até lá no fundo. E venho pressionando, subindo. Olha. E recheio. Vou rechear mais um. Vou rechear agora um com doce de leite. Então, eu corto, abro um pouco, venho com o saco, coloco até lá no fundo e venho pressionando para encher toda a cavidade do sonho. Próximo, agora eu vou rechear com brigadeiro. Mesmo processo. Coloco lá no fundo e venho pressionando, apertando até em cima. Prontinho também. E assim, vou fazendo em todos, tá? Só que aqui eu trabalho da seguinte maneira: eu só recheio a quantidade exata. Então, por exemplo, eu sempre pego a encomenda antes e vou recheando conforme vai saindo os pedidos, tá? Eu não recheio tudo de uma vez, não. Por quê? Porque às vezes um sabor sai mais do que o outro, isso oscila muito. Então, tem dia que sai mais doce de leite, tem dia que sai mais brigadeiro, para você não ficar com o produto parado. Esse aqui eu vou rechear de creme. Ó, coloco até lá no fundo, venho pressionando, subindo. Ó. Prontinho. E agora eu quero mostrar pra vocês essa massa sem recheio, tá? Vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como que ela fica. Olha isso. Que maravilha. Olha. E dá pra vender ele sem recheio também, tá? Tem muita gente prefere sem recheio, então você pode vender sem recheio também. Olha que delícia. Sequinho, ó. Sequinho. Então, essa aqui é a massa do sonho. Tenho certeza que você agora tá com água na boca depois de aprender essa receita. Façam! É esse pedido que eu deixo aqui nesse vídeo para você. Faça essa massa e explore os sabores do recheio. Olha a suculência e a cremosidade desse recheio. Se você for vender, é garantia certa, viu? E você vende
365 dias do ano. Não tem data, não tem dia, sem contar que você vai ativar a memória afetiva de muita gente. Qual foi a última vez que você comeu um delicioso, cremoso e fofíssimo sonho? É essa pergunta que eu deixo para você e é essa pergunta que você vai fazer para os seus futuros clientes. Se você for fazer para casa, eu tenho certeza que as crianças vão adorar. Olha só a maciez que fica essa massa. Perfeita, não é? Tudo aqui na medida. Se você fizer o passo a passo, a receita que eu acabei de ensinar, não tem erro. O seu sonho vai ficar maravilhoso. Macio por dentro e por fora e frito tanto por dentro quanto por fora. A cremosidade dos recheios, você fica à vontade para escolher os seus sabores preferidos. Pode ser doce de leite, brigadeiro, Nutella, o creme que é o tradicional, enfim, use e abuse da criatividade e daquilo que você mais gosta. Esse, por exemplo, é o de Nutella, que é o queridinho de muita gente e que vem há anos sendo a preferência de muitos. Então, aqui a gente acaba fazendo nos sabores preferidos dos clientes para ter vendas recorrentes. Olha só a maciez desse sonho que eu estou cortando para mostrar para você em tempo real. Super recheado. Aqui nós temos o brigadeiro super cremoso também. E cada sonho, como eu expliquei no vídeo, eu passo no açúcar de confeiteiro. Fica uma delícia também. Você pode também usar da sua criatividade e passar no açúcar com canela, no açúcar gelado, no açúcar refinado, enfim. Use e abuse dos seus gostos.